Atenção, povo brasileiro da nação humilde. Nós estamos passando por uma situação de muita agressividade do poder. Atenção, 90 milhões de brasileiros que constroem essa porcaria aqui. E fica esses 10% achando que tem poder. Eu achava que Jair Bolsonaro era o cara, mas eu estava enganado. Ele é um pouco mais pior do que o Lula, porque o Lula rouba abertamente. E ele não, ele quer embutir o roubo através do filho. Mandou o filho lá para os Estados Unidos para poder roubar dinheiro da nação. E agora os Estados Unidos está repudiando o filho dele. Será que Sérgio Moro estava tão errado assim? Eu acredito que ainda continuo acreditando na celebridade do Dr. Sérgio Moro, porque ele é um cara de personalidade, de um poder grande e de uma capacidade ilibada, onde não é um Jairzinho Bolsonaro que foi expulso do quartel do Exército Brasileiro por incompetência e por inagibilidade dos seus procedimentos militares, e isso contrariou. Ele gosta de contrariar as regras do jogo. Jair Bolsonaro, você perdeu a oportunidade de ser feliz, cara. Eu vou te dar um conselho. Olha aqui pra mim, de tanto trabalhar para esse país e as pessoas me ameaçaram, olha o que sobrou pra mim. Uma bolinha para que a mão não paralise. Isso é tudo de pensar na juventude brasileira, que ela tá perdida e não sabe o que fazer. Existe N informações na cabecinha delas, mas eles não sabem controlar nada. Não tem poder nem iniciativa para nada. O cara não sabe nem como enroscar uma porca num parafuso e se acha que tá por dentro de tudo. O cara trabalha 30 dias no serviço, já quer ganhar milhões. Isso não... É igualzinho os parlamentares, os 10% que tem aí. Os caras só entram na política para poder ficar rico de uma noite por dia. A Fazenda brasileira e o Estado brasileiro, a União, ela não é lugar de você ficar rico e bilionário. Vai trabalhar com dignidade e conseguir. E não entra na política só para ficar rico. Os seus filhos não é diferente dos filhos do Lula, não. Gasta o dinheiro da nação de uma maneira mais arrogante, porque tem um pouquinho mais de cultura do que os analfabetos filhos do Lula. E o Lula não teve instrução. Agora, você não, você teve um pouquinho de instrução e fica aí fazendo palhaçada. Você perdeu a oportunidade de ser um cara feliz, que podia até ser reeleito como presidente. Mas agora eu vou fazer esse YouTube aqui para poder mostrar para a nação brasileira que você não é o cara ideal. Você é mais um daqueles que o João Batista Figueiredo falou. Vocês vão ter saudade do governo João Batista Figueiredo. Você é a mesma merda que tem aí Sarney, Collor, Fernando Henrique, Dilma, Lula. Você não é diferente dessa merda, não. Cunha, Maia, Azeredo, esses merda aí. Sarney. Você não é diferente dessas porcaria, não. Honesto foi o Tancredo, que não roubou nenhum dinheiro do país. Mas a desgraça da hereditariedade dele, que é o Aécio Neves, complicou a vida do velho Tancredo, porque ele foi, como eu já disse em outros vídeos, ele foi a transição do que você está fazendo hoje com o Brasil. Põe o seu filho para roubar e você esqueceu que você é político. E o político não pode ser pai. O que você quer ser pai, então sai da política, cara. Vai ser pai. Proteger teu filho de outra forma. Mas não com sacanagem, querendo tirar um cara que tem um potencial elevado como o Sérgio Moro, os caras que ele escolheu para poder investigar. Você tá macumunado com Cunha, com esses caras tudo aí, com Maia e com outros caras aí da Justiça, do Supremo Tribunal Superior. Vocês é tudo um bando de canalha.
Pô, não faça isso, cara. Eu trabalhei 50 anos para esse país, eu só tenho canalha à minha volta, começar da minha própria mãe, meu irmão, todo mundo é um bando de canalha. Os religiosos desse país, tudo é um bando de canalha. Ou você não é diferente desse povo, não. Me desculpa eu falar isso, mas se eu tivesse hoje 40 anos de idade, eu ia embora para outro país, de onde eu tenho um direito à cidadania, e talvez eu estaria hoje muito bem lá, porque eu largaria essa merda aqui. Isso aqui não tem jeito mais não. Isso aqui é o país do roubo. Só sai ladrão, entra ladrão, chega ladrão, sai ladrão, fica o ladrão de fora esperando o ladrão sair para o ladrão entrar. Ô, Bolsonaro, toma tipo, cara. Olha o nome do seu nome, Jair Bolsonaro. Quer dizer, põe o dinheiro no bolso do otário, Bolsonaro. Não, não faz isso, cara. Seja um cara de personalidade, de caráter. Você sabe que os caras já tentaram até contra a sua vida. E você fica aí querendo achar que é Deus, né? Não faz isso. Você tá igualzinho aquele cara lá da Coreia, pô. Fica fazendo besteira e achando que é Deus. O coreano lá tá morrendo, cara. Quem sabe? A sua hora também não tá chegando, pelo tanto de palhaçada que você tá fazendo. Aqui no Brasil é assim mesmo, quando o cara rouba demais e não faz nada pra ninguém, um outro ladrão te mata, cara. Fica tranquilo. E aqui não passa de graça, não. Teve cara aqui que trabalhou direitinho pro país e morreu, como, por exemplo, Teori Zavascki, Ulisses Guimarães, o primeiro governador aí militar, eu esqueci o nome dele agora. O cara morreu sem saber o que. Juscelino Kubitschek construiu tanta coisa para esse país. Os negros mataram ele lá em Goiânia, passaram o ônibus em cima dele. Tudo é planejado. A família Caiado foi presa lá no palácio, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, por questão de fraude, pilantragem. Esse povo aí... Por que vocês não sejam igual aquele nordestino lá do Maranhão? Pelo menos teve um nordestino que teve um caráter, que é o músico lá, esqueci o nome dele, sei que é lá, Aguiar. Ele teve um caráter, pelo menos, de patriotismo. Eu acho que ele não é brasileiro, não. Ele tem descendente de francês, porque ele não pertence ao Brasil. Ele não é descendente de português, nem nada disso. Porque o que ele falou é muito importante para você fazer uma reflexão. Ele falou que entrou na política para dar a contribuição dele. Trabalhou 2 mandatos e depois não queria mais ser político, porque ele queria mostrar para o país a opinião dele. Agora, os senhores não, fica aí brigando na política, leva tapa na cara, gospe na sua cara, e você tá aí brigando e defendendo ainda a pilantragem. Foi justo que aquele viado lá, o Jean Willis, sei lá, fez contigo lá no palácio lá. Ele não fez nada de errado, ele já sabia quem que era você. Tá todo mundo comungado. Tá todo mundo da mesma bosta. Vocês é tudo a mesma merda. Farinha do mesmo saco. Não é farinha do mesmo saco, vocês é merda da mesma força, cara. O pernilão que sai de vocês dá a chupada doída no pobre. Só sobra pro pobre. O rico mesmo não tem pernilão porque tem ar-condicionado, tem ventilador bom, tem veneno para combater tudo, né? O pobre não, fica aqui na casinha de pau a pique, não tem nada, e é rebocado com merda de vaca e só tomando na bunda, né? E vocês não, fica aí pagando café da manhã R$1 milhão, o almoço 2 milhões, fica voando de avião para baixo para cima e achando que é tudo, que é Deus. Pô, atenção, juventude brasileira, vocês são a maioria. Não tem uma casa que não tem 2 jovens. Se são 88 milhões de brasileiros trabalhando,
Existe 190 milhões de jovens que podem votar e decidir o futuro do país. Aprenda com seus pais, quem já trabalhou. Por exemplo, eu tenho 66 anos, vou fazer 67. Eu comento com meus filhos quem presta e quem não presta nesse país. Tá precisando de voltar, ressuscitar o Ernesto Geisel e fazer o AI-5, que inclusive expulsou você do quartel porque você não era compatível e não dizia as regras do quartel. E você também não está ditando as regras. Pô, volta atrás com a sua ignorância e mete seu filho na cadeia e volta o Jair Bolsonaro, o Sérgio Moro pro poder e volta o delegado da Polícia Federal que investiga realmente. Esse não sei que lá, o Maia aí, um pedaço de carne, um pedacinho de ferro para jogar no estoquinho. Ele gastou 400 milhões de reais para se reeleger e fica lá no poder achando que é Deus. Eu sou o poder. Tá votado. Volta pro país dele, volta pro Chile. Alguém tá aqui falando pra ele que ele não é brasileiro, que pra ele voltar pro país dele, porque brasileiro você não é. Tá legal? E assim se faz a história. Essa porcaria não é brasileira. É herança do Pinochet, a do Chile. Tá? Você tá deixando esses caras mandar no Brasil? Atenção, juventude. Vocês, ao invés de ficar brigando, enchendo o saco, vamos pensar um pouco na política certa. Vamos tomar o país, tirar esses porra de lá. Tudo. Vamos acabar com o Congresso Nacional e votar outro Congresso Nacional. O Arthur Cossio estava certo quando ele acabou com o Congresso Nacional. Ele estava certinho. Ele tinha que, igual ele pôs gente da confiança dele, o Brasil cresceu naquela época. Começou a construir usina hidroelétrica, começou a montar a indústria. Inclusive a fábrica de carro, Fiat, veio para o Brasil no regime militar. Que porra de democracia fez aqui no Brasil? Vocês montam uma fábrica de quê? De putaria? De montar zona, essas coisas? Não, para com isso. Os grandes homens construtores desse país já morreram todos. José de Alencar governou o governo do Lula e o Lula que apareceu como bom. Mas depois foi só o José de Alencar morrer, o Lula foi parar na penitenciária porque ele só sabe duas coisas: encher o saco, mijar na cara dos outros e roubar. Isso ele é bom. Os seus fanáticos adeptos, os fanáticos do Lula, do pessoal do PT, gostam muito de estar olhando pro saco dele, pro pinto, ele mijando de cima do caminhão na cara do povo. Jair Bolsonaro, para pensar na merda que você fez, tirar um Sérgio Moro do poder do Ministério da Justiça. O cara sabe o que faz, pô. Você, eu não sei nem como falar. Você faz a gente ter vergonha de ser brasileiro. Infelizmente. Obrigado, viu, povo brasileiro, por ter deixado enganar por um canalha chamado Jair Bolsonaro. Você não é o homem ideal para o Brasil. O cara é para ser político e ser o presidente da República, não pode ter essa paternidade. Filho é filho, mas filho tem que ser homem. Se você se acha honesto, o seu filho é seu retrato. Se ele rouba, você também é um ladrão, porque você ensinou para ele. Ele cresceu junto de você, pô. Não é o cara que aprendeu sozinho. Não vem com esse papo, não. O filho é o retrato do pai. O pai põe o filho do jeito que ele quer. Você quis que seu filho fosse ladrão, então, infelizmente, tá aí. O Lula rouba, os filhos também roubam. A Dilma é uma prostituta, a filha também vai ser. E assim vai. Gleice Hoffmann é uma pilantra. Se ela tiver filho, os filhos também vai ser igual ela pensa. Esse Maia aí. O filho é o retrato do pai. O Lula é um cachaceiro, drogado. Os filhos é tudo também, cachaceiro, drogado e putanheiro. O Lula não é diferente disso. E você, sei lá, eu não conheço a sua vida particular, mas que pelas suas atitudes e seu comportamento como cidadão, como homem, você demonstra
que você não é o cara que tem o conceito elevado para ser um governo de um país, um presidente. Eu conheço um cara aqui na cidade que eu moro, que é Uberlândia, Minas Gerais. Ele era professor de engenharia e hoje ele tem uma empresa. E eu acredito que ele, dentro da capacidade de vida dele, ele tem um conceito elevado para governar esse país. Só que ele não quer saber disso não, ele fica na pesquisa dele. Ele é um engenheiro muito celebrado dentro do meio da engenharia. E é um cara bem conceituado. E ele não se vende por nada. É tanto que ele largou de dar aula na universidade em função da política do Brasil, que não investe dinheiro em nada. E ele é um cara de pesquisa, ele montou um laboratório de pesquisa e trabalha com pesquisa para ganhar dinheiro para a própria nação. E eu sou grato do Brasil, apesar de tudo, de ter ele. Porque eu tô construindo uma família que no futuro poderá agraciar do conhecimento desse senhor. Ele chama-se Doutor Paulo Pereira. Esse cara tem um conhecimento elevado, é um cara de personalidade e de um caráter semi-igual. E eu conheço outros da faculdade também, que eu acho que todo lugar tem uma faculdade que tem um cara que tem conhecimento elevado. Tinha um cara na USP, lá na faculdade de medicina, que trabalhou em prol da nação brasileira doente e que elaborou um remédio que auxiliava na doença do câncer. Teve um babaca aí de ministro de poder da Anvisa que vetou a pesquisa dele, cortou o barato do homem. E o homem ele é um pesquisador muito grande. E então, por poderio econômico dos grandes laboratórios internacionais, a babaca do presidente do Brasil cancelou o poder desse médico que tem um conhecimento fantástico. Rapaz de Deus, assim não se constrói uma nação, assim não se constrói um país. Data vênia, doutor Aureliano Chaves. Como eu convivi muito tempo com esse homem, perto dele, na presidência da República, na vice-presidência, e eu trabalhei no centro de pesquisa brasileiro, na época, e convivia muito com o doutor Sérgio Chaves. E ele falava que um país, para poder se tornar grande, poderoso, conhecido e respeitado pelos demais países de grande potência, tem que investir o dinheiro em pesquisa, mas em pesquisa fina mesmo, trem forte para valer. Por que os Estados Unidos mandam no mundo, a Rússia manda no mundo? Porque eles têm o conhecimento global de tudo quanto há. Os judeus lá em Tel Aviv, na primeira faculdade do mundo, lá eles hoje estão voltados para a tecnologia. Eles não têm onde produzir nada, mas eles produzem conhecimento para o resto do mundo. Os alemães são o laboratório onde eles implantam as ideias deles e os alemães têm um conhecimento de manipulação muito grande. Hoje não está sendo mais viável para o alemão trabalhar porque a mão de obra da Alemanha ficou muito cara, então eles não têm competitividade. Aí tem uma babaca de um país aí chamado China que acha que ainda pode mandar no mundo, porque lá tem gente demais e não tem como pagar um salário alto. Então o chinês trabalha por 5 grãos de arroz por mês e tá bom. Eles vivem na miséria mesmo, mas o governo é rico. E eles ficam aí produzindo a desgraça do mundo para ver se diminui. Eles deviam diminuir um pouco de gente do país deles, pô. Estados Unidos está certo. A CIA, Interpol, já deflagrou a máfia chinesa para poder deliberar essas histórias aí da matança. E o senhor Bolsonaro, o senhor não entrou na quarentena. Por que você não sai da quarentena e vai lá pro meio do pessoal? Porque você tem medo de morrer, né? Você tá igualzinho os pastores das igrejas aqui do Brasil. O Edir Macedo, Malafaia, J.R. Soares,
Valdomiro Santiago, fica lá, põe a mão na cabeça, o outro com 318, e o Malafaia achando que a sua sabedoria é ilibada, a Genor Duque com chicote para bater nos outros, e assim vai. Mas agora com esse negócio da quarentena aí, adivinha? A cidade de Deus, os templos de Salomão, tá tudo fechado. E tem neguinho que tá chorando, porque não tem mais mala de dinheiro, né? Mas já arrecadou muito, né? Eu acho que tá bom. É isso aí, Bolsonaro. Você não é diferente dos outros, não. Você é mais um. Depois nós vamos descobrir onde você vai ter as suas terras, suas fazendas, os seus aeroportos, os seus aviões, porque o seu filho, ele é mais ambicioso do que o Lula. A visão do Lula é de roceiro. A do seu filho é de ser empresário, é com dinheiro do Brasil. Atenção, Brasil! Vamos tirar esse Sérgio Maia, esse homem, o Maia lá da política, porque ele não é digno de ter esse poder. Ele não é brasileiro. Vamos pôr um descendente do cacique Juruna para poder comandar o Congresso Nacional. Está na hora de um índio brasileiro, mesmo nato, assumir o poder da nação. Tá legal? Muito obrigado, senhores brasileiros. Tchau.